Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, vamos começar com a nossa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, tá? E eu vou trabalhar com vocês a aula de Ciências da Natureza. Vamos lá? Então, sétimo ano, nosso primeiro conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre máquinas simples. Então, quando a gente pensa na nossa cabeça, máquinas, qual é a função das máquinas? Para que servem as máquinas? Uma máquina simples, por exemplo, eu poderia ter um carrinho de mão, né? Eu poderia ter um abridor de garrafa, um abridor de lata. Então, o que então são as máquinas? As máquinas são instrumentos ou ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho. É lógico que existem máquinas mais complexas, como por exemplo a máquina de lavar. Facilitou muito o trabalho na modernidade para a mulher. Mas nesta aula nós vamos falar apenas das máquinas simples. Mesmo sendo máquinas simples, elas facilitam o nosso trabalho. Por quê? Porque elas alteram a força necessária para fazer algo. Então, às vezes eu teria que usar uma força muito grande. E acaba que eu aplico uma força menor, porque essa máquina, ela vai me auxiliar, ela vai alterar a força ali do meu trabalho. Então, como por exemplo, eu tenho martelo, né, o garfo, eu tenho pegador de salada, até o meu próprio corpo funciona como uma máquina simples. Mais adiante vocês vão ver, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de máquinas. O primeiro tipo de máquina que a gente vai falar é sobre as alavancas. O que são as alavancas? Vou dar um exemplo bem simples, bem fácil de entender. Vamos lembrar da gangorra? Todo mundo já foi no parquinho, né? Já brincou de gangorra. Então aquilo ali é uma alavanca, é um modelo de alavanca, tá? Então, o que são as alavancas? A alavanca ela é caracterizada por uma barra rígida que se move apoiada sobre algum suporte, tá? Então a alavanca ela vai ter um apoio, ela vai ficar ali apoiada. Então é uma barra que ela vai se mover ali apoiada em um suporte. Antigamente, antes de Cristo, Arquimedes, né, foi quando começou ali a se usarem as alavancas, e Arquimedes falou uma frase bem interessante: dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo. Por quê? Porque ele percebeu que com a alavanca ele poderia ali, né, levantar objetos bastante pesados. Então foi um grande avanço, tá? A alavanca, ela tem 3 elementos básicos. Ponto de apoio, que é aonde ela vai ser apoiada, é onde a minha barra ela se apoia, tá? Força potente, que eu vou representar pelo F, que na verdade aqui foi representado pelo P, mas normalmente vem o F ou o P, tanto faz. É a força que ela é aplicada, tá? Para que essa máquina ela venha a desempenhar o seu papel. E força resistente, que é a resistência, tá? Então, nas minhas alavancas, esse tipo de máquina simples, eu vou ter os elementos apoio, força potente e a força o quê? Resistente. Tipos de alavanca. E será que eu tenho só um tipo de alavanca? Não. Vamos ali olhar aqui comigo, por exemplo, a própria gangorra, tá? Vamos olhar o martelo, a tesoura. Então, todos esses instrumentos, eles são alavancas, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter um ponto de apoio, vai ter uma força potente e vai ter uma força resistente. Então, quando o meu ponto de apoio, aqui representado pela letra O, mas é o ponto de apoio, ele estiver no centro entre as duas forças, a força potente e a força resistente, eu chamo essa alavanca de interfixa. Ela é interfixa, ela está fixa no ponto de apoio, tá? Então, no caso aqui eu tenho como exemplo o martelo, a tesoura e a gangorra. Então, o que seria essa força potente? Imagina a criança na gangorra aqui, né? Ela está aplicando uma força para empurrar a gangorra para baixo para que o peso suba. Então, quando ela aplica uma força, ao passo que ela aplica uma força potente, ela está colocando potência, existe uma resistência,
tá? Que é como se fosse o peso que ela tem que levantar. Então, aqui o meu apoio, que é o que vai permitir a locomoção, eu tenho a força potente e eu tenho a força resistente. Então, lembre-se, todas as vezes que o ponto de apoio ele for fixo entre as duas forças, eu tenho uma alavanca interfixa. É o que acontece na tesoura. Aqui eu tenho a força potente, que é onde eu vou colocar a minha mão para colocar a força. Aqui eu tenho a força resistente, é o papel é a minha resistência. E aqui eu tenho um ponto fixo, né? Que eu tenho aqui, no caso, o meu ponto de apoio, tá? Mesma coisa o martelo. Eu vou ter o ponto de apoio, eu vou ter a força potente, eu vou ter a força resistente no final. Então, o apoio, ele está entre a força potente e a força resistente. Alavancas interfixas. Próximo tipo de alavanca. Um dos exemplos de alavanca interfixas, muito utilizadas na antiguidade, eram as catapultas, tá? Que na verdade era utilizado como instrumento de guerra, para lançar pedaços de pedra, né? Então a gente também tinha ali esse ponto de apoio, a força potente e a força resistente, ok? Próximo tipo de alavanca, eu tenho a interpotente. Interpotente, o próprio nome fala, potente não é a força potente, não é a força que eu coloco, então é quando essa força ela vier no meio, tá? Então eu vou ter ali, ela que vai estar ali, né, no centro. Então olha aqui, a vassoura, por exemplo, eu pego ali, a minha força tá no meio, né? A força que eu tô sendo aplicada na vassoura, ela vai ficar no meio. Então de cá eu vou ter o apoio e de cá eu vou ter a resistência. Quando eu pego a pinça, por exemplo, o ponto de apoio aqui, a força que eu coloco é no meio da pinça. Então, quando eu tenho a força potente no centro, eu falo que a minha alavanca ela é interpotente. Próximo. Outro exemplo também é o nosso braço. Então, se você pegar o braço humano, e você for analisar, o nosso braço ele é uma alavanca, tá? Então, existe um apoio, existe uma força potente e existe a resistência. Então, ao passo que eu pego a minha garrafinha de água para que eu possa tomar a água, eu estou fazendo ali um movimento de alavanca, tá? Então, aqui eu tenho meu apoio, aqui é a força potente, a força que eu vou aplicar, e aqui é a resistência, o peso. Então, se a força potente ela está no centro, o que acontece? Eu tenho um tipo de alavanca interpotente. Pensa você lá na academia, pegando peso, né? Então, você apoia o seu cotovelo, o peso está na ponta da sua mão, que é a resistência, e você faz a força para levantar esse peso no centro. Então, força potente no centro, eu tenho um tipo de alavanca interpotente. Próximo tipo de alavanca que eu vou ter vai ser a alavanca interresistente. Opa, agora a resistência ela vem no centro. Então, um exemplo é o quebra-nozes. Então, aqui, ó, eu vou colocar a noze aqui. Eu vou ter ali a minha força aplicada aqui na ponta, né? O apoio na outra ponta e a noze, que é a resistência, vai ficar no meio. Mesma coisa com o abridor de garrafa, né? Então eu tenho ponto de apoio de um lado, a força eu estou colocando no outro e a minha resistência ela vai ficar onde? No meio. A mesma coisa o carrinho de mão. Eu tenho uma força aplicada, a minha força de um lado, o apoio do outro lado e a força resistente, ela está onde? No centro. Então quando isso acontece, eu chamo de interresistente. No nosso corpo isso também acontece. Então, por exemplo, aqui, ó, na nossa perna, na nossa panturrilha. Então, quando a pessoa vai fazer o balé, a força, o ponto de apoio dela é aonde? É a ponta do pé, né? E ela tem ali uma força de resistência aqui no meio do pé e ela vai aplicar uma força potente ali com a sua panturrilha, tá? Então, a resistência está ali, que é o peso do meu corpo, e está sobre os meus pés. Então, entre o ponto de apoio e a força que eu estou aplicando. Alavanca interresistente.
Beleza. Outro tipo, né, de máquinas simples são as roldanas, ou conhecidas como polia, né, em que eu vou ter um disco que vai girar em torno de um eixo por onde vai passar um cabo, tá? Para que serve a roldana ou a polia? Ela vai diminuir a força necessária para levantar um corpo. Então, por exemplo, eu quero levantar algo muito pesado, isso aqui é muito utilizado em construções, né? Então a pessoa utiliza uma roldana, né? Eu quero que esse peso ele se torne menor ainda. 2 roldanas. Então, se eu vou colocando roldanas, menor vai ser o peso, né? Menor vai ser a força potente que eu vou aplicar. Então, olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um peso, né, a tendência dele, a minha força potente, que é a força que eu estou aplicando. Então, quanto mais roldanas, menos força potente eu terei que fazer, né? A massa, a roldana e a força que eu vou aplicar, ok? Próximo, a roda. A roda, acredita-se que ela já vinha sendo usada há muitos milhões de anos atrás. Antigamente ela era feita de troncos de árvore, arredondada, tá? Ou até mesmo de discos de pedra. Depois que se descobriu os metais, então se modernizou a roda. Hoje a gente já tem rodas aí de aço, de metal, né? A gente também tem a roda de plástico e surgiu porque através da necessidade de transporte de peso. Então ali, né, as pessoas tinham que transportar pesos a longas distâncias. Então isso era muito complicado. Então através dessa necessidade surgiu então a roda, né? Temos outro tipo de máquina simples também, que o plano inclinado, né? Como o próprio nome fala, plano inclinado, é algo que está o quê? Inclinado. Acredita-se que seja a máquina, uma das máquinas simples mais antigas do mundo, tá? Esse plano inclinado, ele teve um importante papel ali na construção das pirâmides no Egito, né? Então eles utilizavam o plano inclinado para poder o quê? Transportar os grandes blocos, né? Para poder ali estruturar, fazer a pirâmide no Egito. Então, o plano inclinado, eu tenho como exemplo ali uma rampa, uma escada rolante, né? O próprio escorregador. Quando eu coloco uma rampa para poder fazer o transporte de um material pesado, o plano inclinado ele também vai diminuir a força potente que eu vou aplicar. Então pense bem, se essa pessoa tivesse que pegar essa caixa pesada, esse material pesado, levantar e colocar dentro do caminhão, a força aplicada ela seria muito maior. Então, com o plano inclinado, a força potente ela é o quê? Menor, ok? Tá, então depois que a gente viu as máquinas simples, alavancas, né, as roldanas, também conhecidas como polias, as rodas e o plano inclinado, eu deixo aqui uma atividade de exemplo para a gente pensar. Então vamos lá. Ó, classifique as alavancas do corpo humano. Então eu coloquei aqui as alavancas, né? Alguns 3 exemplos do nosso corpo humano. Então vamos pensar. Aqui eu tenho ali os meus pés, né? Então agora eu vou pensar. Aqui, ó, a força potente, que é a força que eu coloco no meu calcanhar, o meu apoio e a minha força resistente, que é o peso do meu corpo, né? Então, que tipo de alavanca é essa quando a minha força resistente ela está no meio? Então, eu falei, então é um tipo de alavanca o quê? Interresistente. O próximo, ali, ó, quando eu vou trabalhar ali, ó, o meu braço na academia, a gente falou isso também. Então, olha, eu tenho o apoio ali no meu cotovelo, a força potente, que é a força que eu aplico no meio, e a força resistente, que é o peso na extremidade. Força potente no meio, qual tipo de alavanca eu vou ter? Alavanca interpotente, né? E a que sobrou, né, que é a interfixa, eu trabalhei com o apoio no centro, interfixa, fixo o apoio no centro. Dei como exemplo o meu pescoço, né? Então a gente tem
pescoço fixo, ele tem um ponto de apoio fixo, eu tenho uma força que eu aplico para abaixar o meu pescoço e eu tenho uma força de resistente. Força potente, força resistente e o meu quê? Apoio, ok? Meninos, então, por hoje é isso aí que eu tinha que passar para vocês, tá? Máquinas simples. Depois da explicação, agora vocês, na próxima aula, vocês vão realizar a atividade proposta, ok? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.